Oi, gente! E agora? Esse negócio me dá um nervoso. Já são 10? Não sei, eu vejo o relógio do telefone. E aí, tem alguém aí? Deve ter, né? Esse negócio chega meio atrasado. A paz do Senhor. Quando tiver um comentário aí, alguém que puder me dizer se já são 10 horas, pra gente começar. Ai, que legal, me dá um nervoso esse negócio. Dá pra ouvir bem? Tá ouvindo direito? Que eu tive que pôr o telefone entre a máquina de cartão e uma bíblia daquelas grossonas. E aí eu não sei se tá todo mundo conseguindo me ouvir bem. Tá abafado o som? Tá dando pra ouvir? Oi? Oi? Paz do Senhor, gente. Esse negócio vai cair, eu tô sentindo. Há poder. Segura esse negócio aí, máquina. Acho que foi. Manda paz pra Aracaju, Sergipe. Beijo, paz. Deus abençoe. Tô ouvindo, a Sandra tá ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Tá legal? Télia! Que isso! Maravilha, perfeito. Fabiana Barros falou. Obrigada, Fabiana. Deus abençoe sua vida. Gente, alguém me informa aí, porque eu não consigo ver aqui em cima e eu só tava com o celular. Se já são 10 horas em ponto, se a gente pode começar. Quem vai cantar os hinos da harpa, quem vai fazer a abertura. Ninguém me fala se já são 10 horas. Vou ter que sair daqui e olhar lá pro relógio. Alô? Alô? Ceará, eu tô aqui. Valeu, Ceará. E Larissa Barros entrou, louvado seja Deus. Drica Lima, amém. As irmãs tão crentes. Glória a Deus. Gente, já são 10 horas. Alguém me fala. Sim, obrigada, Magda. Deus abençoe. Maravilha. Então, gente, como combinado, eu senti hoje no meu coração, eu não sou de fazer muito isso, né? Eu acho que é a segunda. A primeira, tem muito tempo, foi logo que lançaram esse negócio de ao vivo e eu fiquei sabendo, foi muito engraçado, porque eu não tenho muita intimidade, então não sabia fazer. E foi bacana, apesar de ter sido bem engraçado. E agora eu hoje senti vontade, assim, de Deus de fazer isso, de tirar esse tempo nessa noite para meditar uma palavra que já estava queimando no meu coração e fazer uma oração sobre essa palavra. Então, você que nos acompanha aí, é um prazer ter a sua participação. Isso significa que você dá crédito muito mais do que a mim, mas dá crédito à palavra, né? Acredita que realmente Deus tem uma palavra para você. Então vamos lá, eu não sei porquê, eu já gravei vários programas de televisão, inclusive beijo Ana, programa Voz Mulher, na Boas Novas, emissora de Deus. Já gravei vários, né? Já gravei também rádio e também acho muito bacana. E a gente tá sempre ministrando em alguns congressos, mas eu não sei porquê. Esse ao vivo me dá um nervoso. Eu acho que é porque aqui fica tudo silêncio, né? Vocês estão aí, cada um na sua, e a gente sabe que tá sendo avaliado. Dente, boca, nariz, olho de perto. E isso é engraçado, me dá um pouco de nervoso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Já tem uma galera aí com a gente, quem for chegando vai acompanhando. E quem de tudo não puder acompanhar conosco ao vivo aqui nessa noite, nesse dia em específico, né, 6/9/2016, depois obviamente o vídeo vai ficar disponível aí, até porque eu nem sei como editar e como não deixá-lo aí. Então vai ficar aí para você poder acompanhar a palavra, a oração e que seja de edificação e de bênção para a sua vida, tá bom? Ou eu leio o texto e me concentro em estar com vocês, ou eu vou lendo cada comentáriozinho. Como a gente vai dar preferência à palavra, não dá para ler cada um dos comentários, mas tô vendo que a galera tá acompanhando, tá curtindo, e isso é muito legal, tá? Então vamos lá, gente. Deus colocou no meu coração uma palavra que já está queimando há alguns dias. E hoje eu tive a oportunidade de me debruçar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho no texto. E ela se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21.
verso de número 34 em diante, eu queria ler com vocês. Lucas, capítulo de número 21, do verso de número 34 em diante, diz assim o texto. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia, o dia do Senhor, não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e para que assim possam vos apresentar em pé diante do Filho do Homem. E aí o verso 37, que me chamou muita atenção, vai dizer assim: Jesus passava o dia ensinando no templo, e à noite caminhava até o monte chamado das Oliveiras, aonde pousava. E ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Eu gosto mais da versão que diz assim: de dia ensinava no templo, e à noite ele saía e ia pousar no monte chamado das Oliveiras. De dia ele ensinava no templo, e à noite ele saía e ia pousar no Monte das Oliveiras. E aí o Senhor começou a palestrar comigo, a falar comigo sobre nós conseguirmos fazer separação entre o que fazer durante o dia e aonde estar durante a noite. E eu vou compartilhar com vocês do jeito que eu descobri, na conclusão que eu cheguei, fazendo uma descoberta. Então, de vez em quando eu vou abaixar a cabeça, que teve algumas coisas que eu escrevi para eu não esquecer de compartilhar com vocês. De dia, Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía para pousar no Monte das Oliveiras, né? É interessante essa questão do dia e da noite. O Monte das Oliveiras era um monte em que, sobretudo nos últimos 6 dias que antecediam o momento da sua entrega, do Calvário, da captura dos soldados, a pessoa de Jesus, foi nesse monte em que ele mais esteve, mais intensificou a sua oração, mais buscou ao Senhor. Pelo menos esse é o relato que a gente vai acompanhar dos 6 dias para trás, que antecipam o momento da crucificação. E é interessante que a Bíblia vai relatar que era um costume, e esse monte já fazia parte desse hábito de oração, né? E Lucas 22, 39, por exemplo, vai dizer que na celebração da última ceia, da última Páscoa, diante do término da última ceia que ele ministrou, ele saiu, e aí o termo vai dizer, ele foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Jesus costumava ir para lá, Jesus costumava orar. E ele sempre fazia isso à noite. Esse período, à noite ou ao pôr do sol, né? Esse período era um período da primavera. Era quente, era úmido. Muita gente tinha costume de pousar do lado de fora na época da primavera, de descansar, de dormir do lado de fora na estação da primavera, justamente por ser um clima meio aí igual do pessoal de Manaus, né? Quente e úmido. Então, tinha gente que dormia do lado de fora, sobre o telhado da sua casa, né? Como a gente faz, no nosso caso, no verão, quando a gente fica mais tempo do lado de fora, para tentar fugir um pouco do calor. E justamente nessa estação se tornou propício, então, essa situação, né? Num tempo quente e úmido, Jesus, então, agora vai pousar no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Mas ele vai pousar, vai descansar em oração. Durante o dia ele ensinava, durante o dia ele trabalhava, durante o dia ele operava milagres e maravilhas, durante o dia ele visitava, durante o dia ele ministrava, durante o dia ele abraçava, durante o dia Jesus fazia, durante o dia Jesus acontecia, mas durante a noite você vai perceber, como eu acabei de relatar em alguns pontos, que ele saía e se retirava no Monte das Oliveiras para orar. João capítulo 9, no verso 4, no episódio quando Jesus está com os discípulos diante do cego de nascença, em que Jesus já vai realizar um milagre na vida dele,
Jesus vai deixar uma palavra para os seus discípulos que o inquiriam sobre a cegueira dele, né? E vão dizer para ele: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus vai responder para eles: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se cumpra nele a vontade de Deus, ou para que nele o nome de Deus seja glorificado. E aí ele continua ensinando para os discípulos e ele vai dizer assim: porque convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mais uma vez, Jesus fazendo uma separação específica entre o dia e a noite, né? Convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele foi curar o cego de nascença. Então perceba, Jesus sabe fazer uma separação perfeita entre as ações que ele precisa ter durante o dia e durante a noite. E essa é a palavra que está queimando no meu coração. Como nós temos separado as nossas ações durante o dia e durante a noite. O que nós temos feito com esse tempo? E aí eu fui olhar no livro do Gênesis para poder ver logo que isso aconteceu, nos princípios, né, nos primórdios da criação do universo. E aí vocês vão observar comigo, Gênesis capítulo de número 1, versos 3, 4 e 5. Vamos ler lá. Gênesis capítulo de número 1, nos versos 3, 4 e 5. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca da criação, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, ou da luz e das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã do primeiro dia. Veja, Deus fez a luz e chamou a luz de dia. Separou, fez separação entre luz e trevas. Aí dá uma olhada agora. Primeira coisa, quando ele cria, ele separa, deixando claro que elas andam, obviamente, separadamente. Vai acompanhando comigo. A introdução é um pouquinho longa, porque eu quero que você chegue no ponto que eu quero falar, junto comigo. Depois você observa o verso 14 a 18, onde ele vai falar novamente sobre a disposição desses dois grandes lumiares e a sua função. Aí olha o que está escrito lá no verso 14 ao verso 16 de Gênesis 1. Declarou Deus: haja lumiares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e que eles sirvam de sinais para tempos determinados, para definir as estações, os dias e os anos. Verso 16. Deus fez os dois grandes lumiares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mas tem um termo da King James que é muito legal, que diz assim, que é mais interessante: e o menor para regular o andamento da noite. Então veja bem, gente, o maior para governar o dia, a gente conhece como o astro-rei, o sol, e o menor para regular, para governar a noite, que demanda de um tempo menor. O Senhor fez os dois no princípio. A primeira coisa, ele fez separação. Quando criou a luz, criou o dia e automaticamente separou das trevas. E para que as trevas não ficassem totalmente em trevas, separou o lumiar menor, que seria a lua, que governa a noite. O maior, obviamente, é maior, porque o tempo de utilização durante um dia é maior do que o tempo de descanso ou de utilização durante uma noite. Veja que as coisas foram separadas por Deus. O livro do Gênesis, muito mais do que apenas trazer para nós o relato da criação, ele determina para nós os princípios de Deus na criação. Princípios que trazem para nós uma lista de regulamentos que facilitam a nossa vida, de princípios que visam favorecer a nossa convivência e a nossa permanência aqui nessa terra. Então veja, a primeira coisa que o Senhor Deus fez foi separar. A palavra de Deus que está queimando no meu coração para começar a liberar para você é essa: aprenda a separar as atitudes do dia do comportamento
da noite. A primeira coisa, houve uma separação desde o princípio e isso visa atender um propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso sucesso, para a nossa plenitude. Algumas pessoas estão caminhando desesperadamente porque estão tratando dia e noite como se fossem a mesma coisa, e não são. Houve uma separação feita por Deus a fim de atenderem um propósito. Então veja bem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha lá, a gente fez essa menção aí no verso de número 14. Declarou Deus acerca do firmamento que o maior seria dia, o menor seria para governar a noite. Verso 16, perdão. Maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Gente, olha isso. A palavra do Senhor vai dizer que esses dois foram postos e estabelecidos dessa maneira dentro da criação para tempos determinados. Para tempos determinados. Sinais, dias e estações. E quando eu falo sobre isso, não tem como a gente não lembrar de Eclesiastes capítulo 3, verso número 1. Quando Salomão, no auge da sua sabedoria, vai relatar acerca das coisas que ele viu debaixo do sol. Mas no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer assim: porque há um tempo e um propósito determinado para tudo aquilo que está debaixo do céu. Veja, os céus estabelecem sobre nós um tempo de governo. O sol está sobre nós e estabelece um tipo de comportamento durante o dia. A luz está sobre nós e requer de nós um outro tipo de comportamento durante a noite. Se ambos fossem para fazer a mesma coisa, eles não precisariam trocar em cima e Deus não teria necessidade de fazer essa separação. Eles estabelecem para nós tempo, eles determinam para nós estações. E aí Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todo tempo, para todo propósito debaixo do céu. Agora, outra coisa interessante do livro de Eclesiastes, que está atrelado ao tempo, ao sol, ao governo daquilo que está em cima sobre nós, ele vai dizer constantemente, em cima das coisas que ele vai acompanhando, ele vai dizer assim: porque eu vi debaixo do céu. Porque eu vi debaixo do sol. Várias vezes você vai ver a repetição dessa palavra no livro de Eclesiastes. Ele vai dizer: eu vi debaixo do sol. Também vi debaixo do sol. Também vi debaixo do sol. Ele só vê debaixo do sol, porque o sol é que traz claridade. É de dia que as obras são feitas. É de dia que a gente aprende. É de dia que a gente tem a oportunidade de ensinar alguma coisa. É de dia que a gente faz. É de dia que a gente pratica. É de dia que as coisas acontecem. Então, quando ele vê, quando ele tem uma lição, ele deixa claro: vi debaixo do sol. Vi debaixo do sol. Então, veja. Agora a Bíblia vai dizer, e o texto áureo que o Senhor colocou no meu coração, não vamos deixar de frisar, Lucas 21, verso 37. De dia Jesus ensinava no templo e à noite ele saía para pousar no Monte das Oliveiras. De dia, o que a gente tem feito com o nosso dia? Como nós temos tratado, como nós temos nos comportado durante o dia? Quais são as obras do dia? Eu já disse e repito mais uma vez, João capítulo de número 9, Jesus vai dizer: convém fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja, Jesus está determinando. É óbvio que ele está falando também de uma atmosfera espiritual, está falando sobre a entrega, enfim, uma série de coisas. Mas para nós hoje aqui, além de tudo o que isso significa, o Senhor está deixando claro para que a gente foque que o tempo de trabalhar não é à noite, o tempo de trabalhar é durante o dia. Veja bem, Salmos de número 136, versículos 5, 7 e 8. Olha o que o Senhor vai dizer. Há um propósito para que houvesse separação entre dia e noite. No Salmo 136, Davi vai render graças ao Senhor. E aí no verso 5, 7 e 8 ele vai dizer assim: aquele que com entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Os céus não são obra do acaso, o sol não é obra do acaso, a lua não é obra do acaso, o dia não é obra do acaso e a noite não é uma coincidência, não é uma consequência, não é obra do acaso. O dia e a noite foram feitos por Deus. E os céus foram criados com entendimento. Nós precisamos entender que há um equilíbrio, que há um propósito
para que eles sejam dispostos entre dia e noite, entre sol e lua. E aí ele vai dizer assim, verso 7, aquele que fez os grandes lumiares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor dura para sempre. O Senhor tem despertado o meu coração e o que Ele está fazendo comigo, eu quero fazer com quem está acompanhando agora. Nós precisamos organizar as obras do dia, fazer a obra do Pai enquanto é dia. Isso é necessário. Uma outra coisa interessante que vai estabelecer sobre o que precisa ser feito de dia e o que não será feito à noite, e eu já chego na noite, o Senhor Deus também vai revelar para nós no livro do princípio, no livro do Gênesis. Se você prestar atenção no capítulo 1 e 2, que são de fato os capítulos que trazem a narrativa da criação, de cada dia, né? Você vai perceber que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e até o sexto e último dia do momento da criação, a palavra do Senhor vai dizer, Moisés vai descrever Deus dizendo assim, criou e houve tarde e manhã do primeiro dia, quando ele criou os lumiares, né? Quando ele trouxe luz e criou os lumiares, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Depois ele continua a criação, segundo dia. E o desfecho de toda a criação, no final da narrativa vai dizer, e houve tarde e manhã do segundo dia. Terceiro dia, ele cria, ele trabalha, ele é o perfeito arquiteto do universo. E ele trabalha, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha. E quando ele termina a parte do processo da terceira etapa da criação, e houve tarde e manhã do terceiro dia. Quarto dia, e ele trabalha. E quando ele termina, houve manhã e tarde do quarto dia. Quinto dia, e ele trabalha. E quando ele termina, olha o texto, e houve manhã, e tarde do quinto dia. Sexto e último dia, gente, nos 6 dias, pelo amor de Deus, isso não é coincidência. Sexto e último dia do processo de trabalho, da criação, da terra, do universo, de tudo aquilo que existe. E houve manhã e tarde do sexto dia. Veja, ele trabalha enquanto é dia. Até ele atende ao propósito pelo qual criou o sol e a lua, o dia e a noite, a separação entre luz e trevas. Ele que não dorme, eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. Ele que não dorme, ele que não se fatiga, ele que é a torre forte. Ele que é o Todo-Poderoso, ele que traz a existência pelo poder da sua palavra. Ele, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, durante o processo da criação, criou o lumiar maior para governar o dia, no primeiro dia da criação. Fez a separação no primeiro dia entre a luz e as trevas. E imediatamente em seguida, terminando a primeira parte do processo da criação, que seria o estabelecimento dos governos para a determinação dos tempos da terra, ele vai terminar sendo ainda tarde. Mesmo que uma vez criando, já tivesse a disponibilidade da noite e ele não vai fazer uso dela. E você vai ver desde o primeiro dia da criação, houve manhã e tarde do primeiro dia. Ele só começaria de novo quando? No outro dia. E houve manhã e tarde do segundo dia. E depois, só no outro dia de novo, e houve manhã e tarde do terceiro dia. E depois, no outro dia. E assim sucessivamente até chegar ao sexto dia. Se Deus, o perfeito arquiteto do universo, na prática, traz para nós o propósito pelo qual está o dia e a noite posto sobre nós, o sol e a lua posto sobre nós, a luz e as trevas postas sobre nós, porque nós não vamos respeitar esse princípio, obedecer esse princípio, estabelecer esse princípio para a nossa vida. É óbvio que nessa noite eu estou falando muito mais do que carga horária. Eu estou falando sobre comportamentos e ações que precisam ser separadas entre no dia
no dia e na noite, né? Mas você vai perceber que ele mesmo vai trabalhar debaixo dessa perspectiva. Houve tarde, houve manhã e tarde do primeiro dia, e assim foi. E no sétimo dia ele vai descansar. Quando eu estava observando as ações de Deus em cima da obra da criação, podendo fazer uso da noite, sendo todo poderoso, não se cansando, não precisando dormir, quem sabe terminar a criação dos céus e da terra, né? Antes do tempo determinado, as palavras são ele através das palavras chama a existência aquilo que não existe, né? Mas não, ele vai respeitar o tempo. Ele talvez não seria legítimo dizer respeitar o tempo, mas ele vai fazer o uso do tempo entendendo o propósito pelo qual ele foi criado. E aí o Senhor falou comigo uma frase e eu quero compartilhar com vocês, eu creio que foi o Espírito de Deus. Ele disse, eu senti aqui quando eu estava orando e debruçando sobre essa palavra, é impressionante, Deus quando não fala, ele dá exemplo, né? E é isso que ele está fazendo na criação. Ele não está falando diretamente conosco, ele está trazendo à existência coisas que não existem pelo poder da sua palavra. Não está falando diretamente conosco. O homem, obviamente, ainda não existe no período da criação, nesse período da criação. Mas até quando ele não fala, ele dá exemplo. E os exemplos de Deus atendem a propósito, né? E esse é o exemplo, irmãos. No sétimo dia ele descansou. E mesmo podendo dispor do tempo da noite, sendo Deus que não dorme, sendo Deus que não cansa, sendo Deus que não fadiga, sendo Deus que pode todas as coisas, ele vai fazer uso só da manhã e da tarde. O que ele fazia durante a noite eu não sei. Eu estou parafraseando, eu estou imaginando. Mas uma coisa é certa, e o que a Bíblia diz sobre isso é que ele deixava manhã e tarde para trabalho, né? Eu vou aqui correndo risco de ser mal interpretada por quem procura defeitos e críticas, mas é só para a gente entender o sentido poético daquilo que eu quero demonstrar para nós através da palavra de Deus. Só uma linguagem para que nós entendamos, né? Não estou dizendo que Deus fazia isso, mas para que nós entendamos o que a exemplo de Deus nós podemos fazer. Ele só usava a manhã e a tarde. Aí vamos supor então aqui nós, né? Que à noite ele usava para pensar, para fazer a gente, para criar o restante, para idealizar com carinho, para preparar com excelência, para fazer com criatividade. Eu sei que eu estou falando de uma mente que não pode ser interpretada pelo conhecimento humano, mas o meu conhecimento é humano e eu estou falando agora para pessoas humanas. E se eu não fizer uso de uma linguagem ainda que poética, por mais que na totalidade, na plenitude de que não seja esse o conhecimento de Deus, né? Mas é uma forma de nos fazer entender um princípio de Deus, de que há um governo de Deus e há um propósito de Deus acerca do dia e da noite, e de que mesmo sendo todo poderoso, ele fez uso da manhã e da tarde, e não demonstra, pelo menos no texto, nenhuma ação das suas obras durante a noite, mas demonstra o explodir, o ecoar na eternidade de toda a sua ação, de toda a sua criatividade, de toda a sua excelência, de todo o seu poderio durante o dia e indo até a tarde, mas não entrando na noite. E aí depois, muito lá na frente, eu vejo Jesus trazendo uma palavra de despertamento espiritual para os seus discípulos, falando sobre as tribulações, sobre o comportamento, sobre a ansiedade da vida, sobre o ativismo do dia a dia, sobre a nossa ansiedade, e ele falando sobre a tribulação, sobre a vinda do juízo, e depois de tudo isso ele vai falar, olha, mas vocês não andem ansiosos, não andem afadigados, não se envolvam com a libertinagem das obras da carne, não fiquem apegados às coisas terrenas, porque ele sabe que o dia suga a gente. E o que ele está dizendo é o seguinte, orem, preparem-se, e ele vai dar o exemplo daquilo que ele está pregando, porque Jesus, por isso que a palavra do Senhor é essa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele era a verdade que ele pregava, por isso por vezes o sermão dele poderia ser parecido com os fariseus quando ele fazia a citação do uso da lei, porque os fariseus também conheciam a lei, os escribas
eram obviamente extremamente entendidos da lei, mas as pessoas que ouviam ele admiravam-se da sua sabedoria e diziam, ele fala, mas ele fala como quem tem autoridade, porque Jesus era a verdade que ele pregava. E acabando de ministrar uma palavra de despertamento, falando sobre oração, falando sobre a ansiedade da vida, falando sobre o envolvimento com as coisas terrenas, falando sobre a atividade que nos envolve no período de um dia, a Bíblia vai dizer, e saiu. E saiu por quê? Porque durante o dia ele ensinava, mas durante a noite ele saía e ia pousar no Monte das Oliveiras. Jesus não ensinava à noite. Eu não vejo visitas de Jesus à noite. Eu percebo muitos milagres. Poderíamos dizer, se fosse no tempo de hoje, cruzadas evangelísticas maravilhosas. Mas a noite não era o que ele fazia. A noite era aonde ele estava. Aonde Jesus estava. Em João capítulo 11, no verso 9, Jesus, munido da sua onisciência, vai falar sobre a morte de Lázaro. E nesse episódio em que ele está falando com os discípulos, dizendo, olha, Lázaro dorme, e eles não vão entender, e aí ele enfatiza e deixa claro que Lázaro estava morto e quer voltar para a aldeia, os discípulos vão dizer, mas Senhor, nós acabamos de sair de lá, e eles não tiveram uma passagem muito positiva quando estiveram lá. E por causa disso não queriam voltar. Jesus foi perseguido no último episódio, na última oportunidade que ele esteve naquelas cercanias. E sendo severamente perseguido com os seus discípulos e etc., os discípulos ficaram atemorizados com a suspeita pelas palavras de Jesus de que eles deveriam voltar, ainda que por causa de Lázaro, seu amigo. E incomodados com isso, disseram, Senhor, mas nós fomos lá e não foi bem, a gente não saiu de lá muito bem, o Senhor já quer voltar. Eles queriam nos apedrejar, os judeus queriam nos apedrejar e o Senhor já quer voltar para lá. E aí Jesus vai responder para eles dessa maneira, e disse-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Verso 10. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Quem anda em sinceridade anda seguro. É claro que Jesus está falando que ele é a luz do mundo. Isso aqui é ótimo para encaixar com João 9. Ele já havia dito isso, eu sou a luz do mundo. Está falando sobre quem anda em verdade. Quem anda em verdade não tem medo de andar a qualquer hora do dia. Mas o que ele está deixando claro aqui também, de maneira ainda mais literal para aquele contexto, é o seguinte, você vai ver que eles buscavam ocasião para prender Jesus porque já não gostavam da sua pregação, não gostavam do ensinamento que ele trazia durante o dia no templo, não gostavam das coisas que ele falava, não gostavam da maneira com que ele curava, ele realizava milagres no sábado, enfim. E a Bíblia vai dizer que buscavam ocasião para prender Jesus. E por vezes o texto, alguns textos dos evangelhos, ou do evangelho em cada um de seus livros, vai relatar que eles não faziam isso porque temiam a multidão. Porque durante o dia Jesus era cercado por uma multidão que fluía, que vinha de todas as partes. Durante o dia o povo ficava sentado, admirado. Durante o dia o povo seguia. O povo queria estar. E temendo a multidão, como temiam a multidão que andava atrás de Jesus, não pegavam ele durante o dia porque a multidão estava com ele. Então, nesse texto em específico, o que ele está querendo dizer, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, fora todo esse contexto que eu já falei sobre ele ser a luz do mundo e etc., para nós hoje aqui tem essa relevância. Jesus sabia que durante o dia ele não seria capturado, porque o povo temia a multidão que o cercava. Isso é óbvio no texto e isso está relatado em vários outros episódios durante o ministério de Jesus. O governo temia, o sistema romano temia a multidão e os próprios judeus temiam a multidão, porque eles queriam fazer o que eles queriam, mas eles queriam que a multidão apoiasse eles e era complicado. Então, Jesus está deixando claro o seguinte, que durante o dia dá para fazer, durante o dia dá para voltar, durante o dia dá para resolver. Durante o dia não vai haver embaraço. Durante o dia nós não seremos interpelados, pelo menos não pelas obras das trevas, pelo menos não pelos inimigos, né? Jesus vai deixar isso muito claro.
é interessante porque isso é um princípio. E o que eu queria passar para vocês nessa noite, talvez você estava esperando entrar aqui, mas não, o Senhor colocou no meu coração o desejo de obedecermos o princípio do dia e da noite. E é um princípio tão forte que no livro de Números, capítulo 28, quando o Senhor vai determinar como deveriam ser queimadas diante dele as ofertas de sacrifícios, holocaustos, ele vai dizer assim para Moisés e para Arão: estas serão as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave, em contínuo holocaustos, em tempos determinados. Me sacrificarás 2 cordeiros sem defeito, um pela manhã e o outro à tarde. E eu não encontrei, se eu tiver errado alguém me corrija, mas eu não encontrei nenhum sacrifício realizado durante a noite. À noite o Senhor não quer sacrifício. À noite o Senhor não quer atividade. À noite o Senhor não quer esse tipo de obra. Ele pediu 2 cordeiros. Ele, dentre essas ofertas, aquela de tempo determinado para cheiro suave, e depois você pode meditar isso melhor em Números capítulo 28, mas uma coisa é clara. Ele disse: 2 cordeiros tu me sacrificarás, um pela manhã e o outro à tarde. É interessante que Davi também oferecia sacrifício. Ele dizia: pela manhã me apresentarei e à tarde estarei diante da tua presença. E ele não cita a noite. Interessante que todas as citações de Davi acerca da noite vão ser citações de dor, de lamento, de tristeza. E eu sei que você já entende isso. E aí, observando esse texto, o Senhor falou comigo que nós precisamos estabelecer para a nossa vida um princípio de governo das obras do dia e das obras durante a noite. Muito mais do que saber contar as horas de um dia, precisamos saber e aprender como se comportar dentro dessas horas. E aí, para resumir a palavra, eu fecho aqui. Jesus fazia para Deus enquanto era dia, mas de noite Jesus estava com Deus em oração no Getsemane. De dia Jesus fazia para ele e à noite Jesus estava com ele. Eu vou repetir. De dia Jesus fazia para o Pai e à noite Jesus estava com o Pai. De dia trabalhava para o Pai, de dia curava para a glória do Pai, de dia ensinava sobre o reino do Pai, de dia ministrava debaixo do governo do Pai, de dia fazia as obras do Pai, mas à noite ele não fazia. À noite ele se preocupava em estar. E é isso que o Senhor tem queimado no meu coração. E eu sei que eu fiz uma introdução muito longa e quem não tem paciência provavelmente achou que a gente estava enchendo linguiça. Mas não, a gente estava esmiuçando esse pão que o Senhor tem nos confiado para hoje. E o que o Senhor falou para mim e o que eu estou transmitindo para vocês é isso. De dia vamos fazer, mas à noite vamos estar. Eu não estou falando literalmente de uma atividade física, não vou me ater a esse nível de ritual, né? Mas, até porque o nosso Deus, muito mais do que ritual, ele é um Deus de intenções, de propósitos. Primeiro intenções, primeiro propósitos, e depois o que precisamos fazer para adequar eles. Jesus fazia o que fosse preciso fazer, o que devesse fazer, atendia todas as demandas do reino que precisava atender, que devia atender, enquanto era dia. À noite não. À noite ele não fazia, à noite ele estava. E estava em oração. Aí lá em Lucas, capítulo 22, no versículo de número 39 e 40, a gente vai ver a repetição desse episódio. Jesus está numa rotina. São 6 dias fazendo a mesma coisa, ensinando no templo e pousando no Getsemane à noite.
ensinando no templo e pousando no Getsemane à noite. Provavelmente muito mais até, mas eu tô procurando me ater a esse período de tempo em específico. Aí no verso 39 do capítulo 22 de Lucas vai dizer assim: e retirou-se, como de costume, e foi para o Monte das Oliveiras. Já não é aquela oportunidade no texto que eu abri, de Lucas 21, 34. Já é uma segunda de Lucas 22, 39. Já é um costume, é um hábito. Saiu. Nós precisamos saber a hora de sair. Sair das atividades do dia a dia. Sair das obras. Sair do fazer e entrar no estar. Jesus sabia a hora de sair. Jesus, mais do que saber a hora de fazer, ele sabia a hora que não devia mais fazer. Eu tenho dito que tanto quanto saber a hora de trabalhar também é necessário. E tão importante quanto trabalhar, quanto fazer, é saber a hora de descansar. E Jesus descansava em oração. E é por isso que a gente vai orar hoje. É por isso que eu vou tirar esse tempo de oração. Jesus descansava em oração. Quando eu fui observar o texto na colocação do pousar, né? O pousar, ele vem do latim pousare, que significa colocar em suspenso, né? Sossegar, descer. Aí quando eu fui olhar a variação dele no hebraico, que seria nuak, ou nuak, seria descansar, deixar cair, retirar, dar conforto, pousar, repousar, ou seja, repousar é ainda mais forte, significa insistir em ficar. Então veja bem, Jesus não ia para o Getsemane literalmente para dormir. Jesus ia para o Getsemane, Jesus ia para o Monte das Oliveiras, porque ali ele descansava em oração, ali ele descansava das suas obras em oração. E é isso que eu tenho pedido de Deus. Eu, infelizmente, ainda não sou uma autoridade no assunto quando o tema é oração. Mas eu tenho me despertado para isso. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te despertar para isso também. Para entender que durante o dia a gente vai para a faculdade, durante o dia a gente vai para o trabalho, durante o dia a gente conversa no WhatsApp, durante o dia a gente trata de negócios, durante o dia a gente vai no banco, durante o dia a gente pega ônibus, a gente vai no metrô, a gente desce, durante o dia a gente sobe, a gente vai para academia, durante o dia a gente troca de roupa, durante o dia, mas durante a noite, muito mais do que contar as horas, vamos fazer o que nós estamos fazendo agora. Talvez não propriamente aqui num ao vivo, mas num ao vivo você com Deus, quando isso aqui terminar. Que você possa viver a sua noite com Deus em oração, apresentando diante de Deus as questões do dia, porém estando com Ele à noite. Como um pai chega em casa à noite, depois de ter trabalhado ao longo de um dia, e pergunta para o seu filho: filho, como é que foi o seu dia? E aí o filho conta para o pai como foi o dia. Ele não está mais no dia, ele está na noite, né? Então ele não está mais fazendo, agora é o tempo dele estar com o pai. Como um chefe de família chega em casa depois de um dia de trabalho, e se ele tiver uma esposa que já está em casa, que chega primeiro, ela pergunta: como foi o seu dia? E se ela tiver ficado o dia inteiro em casa, ela senta para ouvir ele falar como foi o dia dele. Então a noite não é hora de fazer, a noite é hora de estar. Louvado seja Deus para você que conseguiu estar aqui, a despeito da sua vontade de fazer, porque a sua carne está gritando, dizendo: vai fazer o que você precisa. Você vai ficar aí ouvindo palavra, vai ficar ouvindo uma mulher? Alguém inclusive vai dizer: isso é hora de alguém estar pregando, mas na verdade agora nós não estamos só fazendo, nós estamos tirando esse momento para estar com o Pai através da sua palavra. Então assim, esteja em oração, de dia faça para Ele, mas de noite esteja com Ele. Quando ele chega no Getsemane, já nesse último dia, os soldados vão pegá-lo, vão capturá-lo. Judas vai adiante deles, denuncia o Senhor com um beijo, entrega, perdão, o Senhor com um beijo. E ele estava lá em oração, dizendo aos discípulos: olha, vigiai para que vocês não caiam em tentação, orai para que vocês não caiam em tentação. E enquanto isso ele orava. A última oração no Getsemane antes do momento do Calvário. Quando eles vão pegá-lo, ele diz: olha, eu estava com vocês durante o dia.
no templo, nas ruas, e vocês não me capturaram. E agora eu estou aqui e eles foram lá e capturaram Jesus naquele momento. Sabe por quê? A noite chega para todo mundo. A noite chegou para Jesus e Jesus estava preparado para ela. E essa é a diferença e o despertamento que o Senhor quer trazer para nós. Se você souber fazer enquanto é dia, mas souber aonde estar enquanto é noite, a noite vai chegar para você, mas não vai te encontrar despreparado. Não vai te encontrar despreparada. À noite nós precisamos estar em descanso e oração. E é óbvio, gente, que eu não estou falando de noite apenas como carga horária. Isso também se aplica. Às vezes a gente exagera trocando a noite pelo dia. Mas sobretudo, acima de tudo, eu estou falando sobre isso. Eu estou falando da noite, do dia mau, do momento difícil, da hora que eu já não tenho mais o que fazer, da hora que eu não tenho mais condições de agir. É dessa noite que o Senhor está falando. Duas verdades. Primeira, há uma separação. Segunda, há um tempo determinado. Terceiro, a Bíblia garante que a noite tem um lumiar menor. Então o seu período é maior. Por mais que a angústia seja grande, ela não será maior do que todas as obras de um dia. É por isso que o salmista vai salmodiar e ele vai dizer, Salmos de número 30, verso 5, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite é menor, mas ela chega. Então a noite é o momento do meu esgotamento. A noite é a circunstância que eu não posso mais trabalhar. A noite é aquilo que eu não posso mais fazer. A noite é quando eu não posso mais tomar uma atitude. Você precisava depositar um dinheiro no banco, mas você só lembrou dele 6 e pouca da noite e precisava ser na boca do caixa. À noite você pode fazer alguma coisa? Não. Você só pode descansar, lamentar, esperar o outro dia chegar. A noite talvez na sua vida hoje tenha sido uma enfermidade que chegou e você tomou todos os medicamentos do mundo, você está, quem sabe, fazendo um tratamento de quimioterapia, você está fazendo todas as obras do dia que você pode fazer, mas quem sabe a noite chega, uma hora que o medicamento não faz mais efeito, uma hora que a conversa não deu mais jeito, uma hora que o presente não foi o suficiente para reatar uma aliança. É a noite chegou. A noite tem chegado para alguns pastores. A noite tem chegado para algumas igrejas, a noite tem chegado para algumas pessoas e infelizmente nós queremos nos comportarmos durante a noite como nós deveríamos estar durante o dia e queremos nos comportar durante o dia como nós deveríamos estar durante a noite. Não façamos mais isso, tenhamos esse despertamento hoje. Durante o dia, eu vou falar rasgado para todo mundo entender. Durante o dia você se descabela, durante o dia você liga, durante o dia você resolve, durante o dia você tenta, durante o dia você bate na porta, durante o dia você sobe morro, desce morro, durante o dia, tá entendendo? Durante o dia você faz, mas a noite chega e à noite não convém fazer as obras do dia, porque a noite é escura. À noite as palavras se embaraçam, à noite os nossos pés caminham inseguros. Meu esposo prega uma mensagem sobre o soldado Malco, quando Pedro tira a espada e tira um pedaço da sua orelha, e ele fala sobre isso, que é óbvio que Pedro não queria tirar um pedaço da orelha. Se veio na altura da cabeça, é porque provavelmente ele estava obstinado em ferir o pescoço, em ferir o coração, em ferir uma parte maior. Mas graças à noite, foi só o pedaço da orelha que Jesus colocou de volta. Por quê? Porque à noite nós não enxergamos direito. À noite não é hora de tomar decisões. À noite é hora de descansar em oração. Vamos voltar a descansar em oração. Oh, gente, eu me lembro, hino da harpa cristã, de número 296. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Em oração, Jesus descansava. A nossa ansiedade não tem nos permitido descansar em oração. Pastor, que Deus te ajude, meu amigo, meu pastor,
minha pastora, a fazer tudo o que você puder fazer para a glória do Pai enquanto é dia, mas que as obras do dia não roubem de você, não roubem de mim o tempo de descansar em oração, em Jesus, em Deus, no Pai, durante a noite. E por fim, o Getsemane se tornou um lugar de costume, né? Então era um lugar que ele já sabia onde estava pisando, ele já tinha um sopé no monte, um lugar que de certo já era o lugar de sua escolha para orar. Então, por mais escuro que estivesse, ele sabia onde ele estava. E aí eu falo para você, saiba para onde ir quando a noite chegar. Saiba aonde está. Ainda que você não saiba o que fazer, saiba aonde está quando você não souber o que fazer. E eu finalizo aqui trazendo para você um exemplo para você refletir sobre isso aqui. Quando falta luz, é melhor que falte a luz com você estando na rua ou é melhor que falte a luz com você estando em casa? Em casa. É horrível ficar no breu na rua, né? Dá pavor, dá pânico, é horrível. É dificultoso chegar no ponto de ônibus, você pisa no buraco, você cai, é escuro, você não vê. Agora em casa, por mais desagradável que seja, a queda da luz, né, um momento de escuridão, você sabe aonde está, porque você conhece a sua casa. O lugar de oração precisa ser para nós um lugar de segurança. O Senhor está dizendo, quando você descansar em oração, em mim, quando você souber aonde está, quando não souber o que fazer, por mais densas que sejam as trevas, você saberá que estará seguro. A oração traz para nós estabilidade e segurança. E o que o Senhor está dizendo para nós nesse dia é, pouse em oração. Escolha um Getsemane para você estar. Escolha um Monte das Oliveiras para passar a sua noite. Não importa qual seja a estação, se primavera, se inverno, se verão. No caso de Jesus era primavera. Então veja, a noite aqui não é necessariamente um inverno escuro, um inverno frio. Mas a noite aqui é um dia quente e úmido. Porém, para Jesus, é chegada a sua hora de aflição, hora de trevas, hora de agonia, hora de dor. E ainda assim, ele vai estar num lugar seguro. E por mais dor, por mais trevas, por mais que agora o inferno momentaneamente comemore, por mais que ele esteja envolvido por soldados, por mais que agora ele seja traído com um beijo, Jesus está seguro, porque ele sabe aonde ele está. Ele está num lugar seguro, ele está em oração, ele foi achado em oração. E eu quero orar agora para que, se você estiver vivendo um momento de noite, um momento de trevas, um momento de escuridão, um momento de sombras, um momento sombrio, tenebroso, um momento da sua vida, talvez você esteja vivendo, seu casamento esteja passando por isso, sua saúde esteja passando por isso. Talvez o dia mal chegou no seu corpo físico, talvez o dia mal bateu na porta do seu emocional. E tem tantas coisas para fazer durante o dia. E durante o dia você se distrai, mas à noite você não esquece. Fica aquilo dali. E o Senhor está dizendo, vem repousar no Getsemane da oração. Vem debruçar. Debruça na oração. Vem pousar. Vem insistir em ficar. Eu gostei do termo do pousar, que é o repousar, que é o insistir em ficar. Às vezes a gente começa a oração assim, não querendo, mas insistindo em ficar, a gente rompe e sai consolado, sai restaurado. E eu quero fazer isso agora com você que insistiu ficar, que conseguiu ouvir. Eu sei que eu, por exemplo, não consigo ouvir minha voz, parece um pouco irritante, talvez seja para você também. Mas você insistiu ficar, porque você quer ficar num lugar seguro. A palavra te garante segurança. E a oração vai te garantir a estabilidade, a segurança da palavra que o Senhor determinou. Para você que tem um ministério, pregue enquanto é dia. E por mais que você pregue numa vigília, por mais que você passe madrugadas adorando ao Senhor, fazendo a obra, nunca esqueça que há um momento de estar com o Pai no Getsemane do seu ministério. Saiba a hora de não fazer. A hora, não só que os recursos te são esgotados, mas a hora que você reconhece que já não é mais hora de fazer, é hora de estar.
Comece as suas orações sem palavras. Comece as suas orações, comece a sua oração com atitude, com reverência, com joelho. Pense no que vai dizer, e se não souber o que falar, não precisa falar, não precisa fazer. Então somente esteja. E se a sua posição for a certeza de estar num lugar seguro, for a vontade e o desejo de que o Pai te receba na presença dele, você não vai precisar falar muito. Porque o próprio Espírito vai começar a interceder. E aí sim, se você sentir vontade, necessidade, souber o que falar, você vai se apresentar diante do Pai. Não com a imposição de quem tem que orar, mas com a necessidade de quem precisa estar junto, de quem quer ser recebido pelo Pai, de quem precisa vê-lo, né? Como muitos filhos aí às vezes encontram no seu pai e dizem: sua bênção, meu pai, né? Assim, para tomar bênção, para prestar conta, para conversar sobre o dia. Eu vou orar agora. Eu não canto, gente, isso tá óbvio, está claro que essa voz é impossível, né? Mas o 296 da harpa tá no meu coração para essa noite. E eu poderia ter transmitido essa palavra, quem sabe à tarde, mas eu quis estar à noite. À noite. Estar com Jesus agora. Jesus distanciava-se dos discípulos cerca de um tiro de pedra. Quando o ao vivo terminar e a telinha fechar, se o seu tempo de permanência na rede social for atrapalhar o seu momento de estar com Jesus, nem fica na rede social mais. Mas se não, se a despeito do que ainda vai acontecer na vida de todas as pessoas, nada vai roubar o seu momento de estar com Ele, quando terminar aqui, corra para estar com Ele, cerca de um tiro de pedra. No momento, estamos juntos aqui. E juntos há despertamento, juntos há palavra, porque era isso que Jesus fazia. Juntos Jesus dizia: desperta, vamos orar. Juntos Jesus dizia: acorda, não durmam, vamos orar para que vocês não entrem em tentação. Mas depois de fazer, ele distanciava-se deles cerca de um tiro de pedra para descansar sozinho, para pousar sozinho, para falar com o Pai sozinho. Gente, eu amo oração em grupo. Eu amo isso aqui que está acontecendo. Tem várias visualizações aí, várias pessoas acompanhando simultaneamente conosco ao vivo. Isso é muito bom. Nós estamos fazendo, mas quando acabar isso aqui, e quando acabar as atividades do que você ainda tem para fazer, por favor, por amor à sua vida, para edificação da sua alma, vá para o seu Getsemane. Estabeleça hoje, através dessa palavra, um Getsemane na sua vida. Ele não precisa ser literalmente um lugar físico. Se for, melhor. A disciplina ajuda. Mas ele, com certeza, precisa ser um tempo de descanso, de repouso, de conversa entre você e Deus. Um lugar em que você não faça. Um lugar em que você esteja. Um lugar em que você ouça. Daqui a pouco você vai se distanciar cerca de um tiro de pedra para o seu momento. Eu creio assim, para colocar em prática o que nós acabamos de falar aqui agora. E para isso eu vou te ajudar em oração. Agora nós vamos orar para que você possa, terminando isso aqui, tendo o seu tempo a sós com Deus, que eu não sei se é meia-noite, se é 1h da manhã, porque hoje propriamente eu não vim falar sobre a carga horária. Tem a ver sim, eu não vou ser hipócrita, né? Quando você coordena e disciplina o dia e a noite, você descansa, você faz uma obra com excelência. Foi isso que Deus fez no princípio da criação, e eu volto a dizer, mesmo tendo disponibilidade da noite, a Bíblia vai relatar o seu trabalho apenas durante manhã e tarde. Durante a noite eu não sei como ele estava, né? Mas eu sei que ele não fazia, ele estava, né? Aos seus amados ele dá até enquanto dorme. Ele não, nós. Então é impressionante como repousando com ele a gente recebe, pousando nele a gente recebe. Jesus pousava, colocava em suspenso aquilo que ele fazia. Então vamos fazer isso agora, e eu vou orar para isso, para que você consiga repousar. Eu vou orar agora. Vou determinar os motivos de oração aqui para ficar bem claro o que a gente vai orar agora. Para melhor administração do nosso tempo, para que a gente não venha trocar dia pela noite, nem noite pelo dia, sobretudo nos quesitos da ansiedade. Nós precisamos saber o que falar com Jesus. Spurgeon, numa manhã de 12 de junho, ele trouxe um sermão e ele diz que eu gostei muito, foi muito forte, ele diz que nós não podemos dobrar os nossos joelhos levianamente, com aquela oração decorada, mas nós precisamos tirar um momento para pensar e saber o que nós vamos falar com ele em oração.
Segundo, nós precisamos citar na oração a palavra, a Bíblia, porque ele cumpre o que ele diz na palavra dele. Então nós vamos orar para a melhor administração do nosso tempo, para que seja um tempo útil, para que seja um tempo válido, um tempo não de cansaço, mas um tempo de produtividade. Segundo motivo de oração, nós vamos orar contra a ansiedade. Se eu não me engano, foi o pastor Gilberto Malafaia que fez essa colocação, e depois eu debrucei um pouquinho sobre a palavra e confirmei que realmente ele estava certo, foi uma palavra de Deus. Ele, militando muito sobre a obra de libertação, uma vez ele escreveu um texto e eu observei, e ele disse assim, que a ansiedade era a porta de legalidade para todos os males da alma. E aí eu entendo por que Jesus disse, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Não podemos andar ansiosos. A ansiedade rouba o tempo do nosso descanso em Deus. A ansiedade ela é tão crítica que até na oração do nosso tempo de descanso ela perturba a nossa mente. A gente não consegue se concentrar acerca do que nós vamos falar com Deus. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor libertação contra a cadeia, contra a rotina da ansiedade, contra aquilo na nossa vida que tem alimentado a ansiedade. E terceiro e último motivo de oração, nós vamos orar para que nós possamos encontrar descanso na oração. Porque tem gente que já não encontra descanso na oração. E com certeza a Bíblia diz, pedi e não recebeis porque pedi mal. Então, às vezes a gente ora e não recebe porque a gente está orando errado. Quem sabe a sua oração está repetitiva. É uma oração, Senhor, obrigado por esse dia, toma minha vida em tuas mãos. Eu costumo dizer, né? Perdoa todos os meus pecados, atos, obras, gestos, palavras. É uma oração já decorada. Na verdade, ela é mais religiosa do que intencional, do que proposital. E isso está te atrapalhando a continuar tendo uma vida de oração. Então nós vamos orar por isso. Nós vamos orar nesta oração para que você que estiver orando conosco, quando for orar sozinho, encontre descanso em oração, sem pressa. Quando a gente está ansioso, 5 minutos de oração parece 50 minutos. Quando nós estamos ansiosos, 15 minutos de oração parece que foi 1 hora, a gente fica esgotado. Mas quando a gente tem descanso na oração, 1h30 de oração parece que foi só 15 minutos. A gente levanta assustado, meu Deus, foi isso tudo, eu nem percebi. Porque eu repousei, eu relaxei, eu descansei, fluiu, eu senti. E nós precisamos. Hoje não vamos fazer aquela oração no nosso Getsemane. Senhor, tu sabes, e puxar o cobertor e dormir. Não, tu sabes não, tu não sabes de nada. Porque eu não te contei nada, nós não conversamos hoje sobre nada. Irmã, mas Deus sabe. Não, o fato dele saber não significa que ele vai se posicionar em sua defesa, que ele vai se posicionar em seu favor, porque não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Ele disse, em tudo sejam as vossas petições e súplicas conhecidas diante de Deus. Quando nós encontramos descanso na oração, a gente debruça. Quando nós encontramos descanso na oração, a gente não tem pressa de sair da presença de Deus. E nós precisamos, os crentes, a igreja, os líderes, os pregadores, nós precisamos voltar ao que muito belamente chama a pastora Samira Santos, voltar ao moedor, né? Que nos altares nós possamos pregar a verdade que nós somos em Deus em oração, possamos moer em oração, falar com Deus em oração, ter pressa em ir para a oração e não em sair do momento de oração. Quantas vezes a gente tira um tempo para Deus que vai ver era um tempo que devia ser de obra, não devia ser de descanso. Orações que às vezes são durante um momento que a gente tem que passar tem que refogar um arroz. Orações durante um momento que tem que ir no banco fazer um depósito, aí não dá certo. Aí a gente tira 15 minutos de oração, mas é uma oração com pressa. É uma oração que não atende um propósito. É uma oração orando aqui pensando, eu preciso terminar porque eu tenho que depositar o dinheiro. Eu preciso terminar porque eu tenho que buscar as crianças na escola. Gente, em nome de Jesus, vamos criar um tempo de Getsemane para nós. Vamos criar um tempo de descanso na oração. Os maiores líderes que a igreja do século já tiveram eram homens de oração. As maiores mensagens foram geradas em oração.
Porque Deus confrontava os seus pregadores em oração, conversava com eles em oração, e o que eles passavam para os ouvintes eram aquilo que eles recebiam do Senhor. Olha, apóstolo Paulo falando, porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Eu não estou querendo passar para vocês algo que primeiro eu não recebi do Senhor. E aonde Paulo recebia do Senhor? Recebia do Senhor nos ensinamentos que ele dava. Recebia do Senhor nas obras que Paulo executava. E recebia do Senhor com certeza em oração. Então, o terceiro motivo de oração é esse. Para que nós voltemos a encontrar. E caso você, vou procurar orar corretamente. Tem pessoas aqui que não podem nem orar assim, Senhor, eu quero voltar a encontrar descanso na oração. Porque na verdade, sejamos sinceros, tem gente que nunca teve uma vida de oração. Como você vai voltar a um lugar que você nunca esteve, né? Então nós vamos orar, eu vou orar aqui também. Senhor, eu preciso encontrar descanso na oração, eu quero ter prazer em estar diante de Ti. Eu perco horas e horas, eu gasto, tudo bem, não vou nem dizer perder, às vezes você não perde, mas eu gasto horas e horas em Facebook, eu gasto horas e horas na rede social, porque eu não tô literalmente dando uma crítica, mas sabe por que a gente faz isso? Porque é o tipo de coisa que você pode fazer enquanto dirige, é o tipo de coisa que você pode dividir a atenção, responde aqui, conversa aqui, curte aqui, comenta ali, publica aqui, refoga um arroz ali, publica aqui, fechou o sinal, abre e entra ali. Mas com Deus não dá para fazer isso. Com Deus tem que ser em fé, confiança total, entrega total. Agora eu não vou fazer uma coisa e outra. Agora, Senhor, eu não vou dividir o meu pensamento nem a minha atenção. Agora eu vou estar totalmente com o Senhor. E é nisso aí que nós vamos, é isso que nós vamos apresentar diante de Deus em oração agora. Amém, igreja? Amém, igreja? Não tem amém, não tem aleluia, não tem glória. É só a gente aqui, aí a gente fica tão assim, aparentemente perdido, né? E às vezes até troca as palavras, mas a intenção é a melhor, é de comunicar com você algo que o Senhor comunicou comigo. E eu sei que vai ser para edificação, para o nosso crescimento. Então, nós vamos orar aqui. E vou repetir mais uma vez o 296 da harpa. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos. Quem sabe canta aí comigo, vamos entrar em concordância. Se vivermos sempre em oração, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, ouça isso. Assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal te cercar, te encontrará em constante
de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito o teu nome, bendito o nome da tua glória. Eu te louvo nessa noite porque o Senhor tem nos levado ao entendimento de que as obras são para o dia e o descanso para a noite. De que quem precisa fazer caminha em luz, e quem reconhece que já não pode caminhar em luz está contigo em oração num momento de noite, de trevas, de escuridão. Senhor, eis agora algumas pessoas que estão não diante de mim, somente através desse ao vivo, mas principalmente por intermédio da tua palavra, agora elas estão diante de ti em oração. Pessoas que reconhecem que não estão administrando bem o seu tempo. Senhor, nós não temos administrado bem o nosso tempo. Temos falhado nisso e isso tem feito-nos muito mal, não tem valido a pena. Dormimos tarde, acordamos cansados e acordamos, Senhor, com tantas acumulações já na mente, porque de vez usarmos a noite para descansar, usamos ela para concluir aquilo que não conseguimos fazer ao longo de um dia. E isso tem nos feito mal, como diz o Augusto Cury, alguém a quem o Senhor deu a ciência, presenteou com o conhecimento das questões da mente, e ele diz que até o cérebro tem necessidade do tempo tedioso, que na verdade na psicologia ele chama de tempo do repouso mental, tempo do descanso. Senhor, então é necessário, queremos, Senhor, agora chegar diante da tua sublime e gloriosa presença, reconhecendo que em tuas mãos há todo o poder e apresentando diante de ti uma questão. Não queremos agora fazer uma oração corriqueira, leviana, apenas para nos apresentarmos diante de ti e dizermos, olha, nós passamos aqui. Muito mais, às vezes, isso é para o nosso próprio ego, para a nossa própria consciência, do que de fato e de verdade para a edificação da nossa alma. Então, por isso, queremos apresentar uma questão importante diante de ti em oração agora. E queremos te pedir, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar o nosso tempo do dia e da noite. Vem sobre nós, Senhor, o governo do dia, da administração, daquilo que devemos fazer enquanto é dia, antes que a noite chegue. Toma as nossas horas em tuas mãos. Toma os nossos minutos em tuas mãos. Aonde houver alguém agora conectado em oração, Senhor, alcança essa pessoa, que eu propriamente não conheço literalmente por nome, mas eu sei que o Senhor está aqui agora, porque antes desta oração, Senhor, eu já te pedi, vem comigo, e eu sei que tu estás presente agora, porque tem alguém que precisa orar esta oração. Administra, Senhor, o nosso tempo. Traz o teu governo sobre as nossas horas, sobre os nossos minutos, sobre os nossos segundos, ó Deus. Tira de nós, Senhor, agora toda a ansiedade. Esse é o nossa segunda questão, nosso segundo motivo de oração, que está ligado à primeira. Não temos conseguido organizar bem as horas do nosso dia e temos ficado muito cansados, porque parte desse esgotamento físico não se dá pela obra feita no físico, mas se dá pelo esgotamento, pelo ralo criado pela ansiedade que suga as nossas forças, forças físicas, forças espirituais, forças emocionais. Senhor, nós queremos agora tampar o que nessa noite denominamos diante de ti como um ralo. Nós queremos fechar o que nessa noite denominamos diante de ti como uma porta para males, uma porta para depressão. Senhor, estamos numa sociedade onde há uma diversidade de níveis de depressão. Quantas pessoas no altar vivendo um nível de depressão? Quantas pessoas na igreja vivendo um nível de depressão? Quantas pessoas em casa sorrindo, conversando, mas na realidade vivenciando um outro nível de depressão que entrou pela porta da ansiedade?
Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Ah, Deus amado, Deus bendito, o teu filho veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho do Homem. Então eu clamo agora o poder que há no nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome que governa, nome que é mais forte, nome que é poderoso, nome todo poderoso. Eu chamo agora o teu nome, no teu nome há poder. Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos dá estratégia durante o nosso dia para combatermos o mal da ansiedade que tem aberto a porta para tantos outros males na nossa vida. Há poder no teu nome e há poder no teu sangue, Jesus. Cobre agora todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que mais do que acompanhando estão orando conosco agora esta oração. Repreende toda a ansiedade, Senhor. Toda ansiedade, seja ela sucumbida pelo desejo de estar na tua presença, seja ela suprimida pelo ardor, pela vontade de meditar na tua palavra, seja ela dissolvida, seja ela espremida até que saia da nossa vida, pelo crescimento, pelo desejo de contarmos as horas para estar contigo em oração, e que estando contigo em oração não haja lugar para ela. Eu repreendo agora toda ansiedade, perturbação mental. Pessoas que estão agora, Senhor, com dificuldade de concentrar-se em oração, porque não consegue. Gente que está agora, enquanto eu oro, batendo o pé, mexendo a mão, revelando no seu corpo tiques, toques que retratam o desespero de uma alma que não consegue ter paz em oração. Ah, Senhor, há poder no teu nome. De ti vem a paz que excede todo entendimento. Em ti está a calmaria que dá ordem ao vento para que se aquiete, ao mar para que se acalme. Se o mar te obedece, se o vento te obedece, como então, Senhor, essa pessoa não acatará a tua ordem? Basta apenas uma palavra de ordem acerca disto, Senhor. Eu te imploro, dá ordem ao respeito desse homem, dá ordem ao respeito desta mulher, para que toda ansiedade caia por terra e ele encontre paz na oração, ele consiga organizar as questões, os pensamentos, para que não tome na oração um tempo vão, para que não faça da oração um tempo vão, mas para que encontre em oração a paz que excede todo para que encontre em oração a conversa que precisa ter com a alma, como tinha o teu filho Davi, quando falava com a sua própria alma, era quando ele conversava contigo em oração. Senhor, nós precisamos disso. Há um ativismo religioso em nosso meio, há um ativismo do século presente que nos pressiona, mas tu disseste na tua palavra para que nós não nos conformássemos com este mundo, mas transformásse-o pela renovação do nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, se tu és comigo como eu sei que tu é nesta palavra, eu, Senhor, te peço agora em oração, ministra sobre os teus filhos a renovação do entendimento, para que eles possam viver, Senhor, essa palavra, encontrando descanso em oração, tendo vontade de dobrar o joelho para estar contigo, sem pressa de sair da tua presença. Alcança agora todos aqueles que oram conosco agora e aqueles que não conseguem orar comigo agora, mas, Senhor, verão a oração depois ou raciocinarão melhor depois. Sobre eles eu também peço, ministra, Senhor, ministra a paz que excede todo entendimento, a importância, a necessidade de encontrar-se contigo em oração. Aponta para nós um Getsêmani, dar-nos um lugar que possamos nos encontrar contigo, Senhor. Ah, Senhor, dá-nos um lugar, Senhor, dar um lugar para este homem, para esta mulher, muito mais do que apenas um lugar geográfico, um lugar espiritual, um lugar em que ele possa se encontrar contigo. Ah, Senhor, um lugar em que ele possa descansar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Eu não sei quantas vezes a gente vai se encontrar, mas sempre que o Senhor tocar no meu coração e eu sentir de Deus um tempo para isso, eu vou voltar aqui e vou falar com vocês. E aí já vou dar já mais uma dica, tá? Quando a gente entrar em oração, quando eu fecho o olho aqui, eu fecho mesmo, eu me ligo com Deus e eu oro, porque eu sei que isso é um momento muito sério. Então nessa hora, quando eu estiver orando, numa próxima oportunidade, você faz como eu aqui, não comenta,
não curte, fecha o olho e ora. Se não puder fechar o olho, estiver em algum lugar, fica de olho aberto, mas não faça. Somente esteja. E já vai ser um passo importante para alcançar descanso na oração, segurança em meio a um momento de trevas. E eu sei que o Senhor vai nos ensinar mais e vai te conduzir a lugares altos através da oração. A oração, a gente sempre ouve isso das irmãs, mas é verdade, a oração é a chave da vitória. E hoje o Senhor trouxe isso ao nosso coração. Se até Deus, no princípio da criação, estabeleceu dia e noite, separação entre luz e trevas, e trabalhava manhã e tarde, o que nós, réis mortais, podemos fazer, né? De dia Jesus ensinava, à noite pousava. Não propriamente dormia, mas dormia também, mas eu quero dizer que tirava o seu tempo de oração e ele era durante a noite. Entendendo hoje aqui que muito mais do que apenas o que a gente já orou sobre a administração do tempo, que realmente nós precisamos, mas dia e noite também é conseguir fazer a separação entre aquilo que eu preciso fazer do momento que eu não devo fazer, do momento em que eu só devo estar. Então, da próxima vez que a gente for orar, já vai aplicando isso, esse ensinamento. Não curte, não comenta, não faz nada. Se não puder fechar os olhos, fica de olho aberto, mas não faça, somente esteja descansando em oração com o Pai, tá bom? E o anúncio, por fim, para encerrar agora, porque daqui a pouco, né, irmãos, à noite, a noite já não é hora mais de fazer, é hora de estar em repouso. Então, o anúncio que eu queria fazer foi um anúncio que Deus tocou no meu coração, tá? Eu ninguém me pediu, ninguém falou sobre nada disso comigo, mas hoje o Senhor usou esse evento, é um evento que vai começar amanhã, um evento que vai dar-se início amanhã, e o Senhor usou inclusive esse evento para incendiar meu coração. O nome desse evento é Em Chamas, e foi graças a esse evento que hoje eu pude viver um dia tão maravilhoso com Deus e receber de Deus essa palavra que eu compartilhei com vocês. Então segue aí, o anúncio veio de Deus, porque eu não sou boa disso, não sou boa de anúncio, não faço isso nem para dizer onde eu estou, a não ser quando alguém insiste muito, não é a minha vibe, mas hoje veio com tudo, ninguém me pediu nada diante de Deus, mas no meu coração o Senhor falou, anuncia. E anuncia não porque Deus tenha compromisso com esse evento apenas, mas porque tem, mas anuncia porque vai ser bênção para a sua vida. Então vamos lá, o anúncio é o seguinte. Amanhã, dia 7 de setembro, de 7 a 10 de setembro de 2016, estará acontecendo On Fire, a conferência 2016 On Fire, que seria em chamas. É porque o pessoal é chique, tá, gente? Então vamos lá, falando sério, de 7 amanhã a 10 de setembro, a conferência Em Chamas do Grupo Kadosh. O Grupo Kadosh é um grupo de adolescentes da Assembleia de Deus lá em Sargento Roncalli. E esse grupo é comandado por uma coordenadoria incrível, dentre elas uma que eu conheço, que é a Raquel Lima. Ela coordena esse grupo e amanhã essa conferência vai começar. É uma realização do Grupo Kadosh. Vai estar pregando o pastor Felipe Valadão, Tiago Godoy, cantando o pastor Marcos Salles, só gente de Deus. Pastor Eliel Lima, pastor Tiago Rosa, Midian Lima. Gente, vocês conhecem a Midian? Canta demais. Midian Lima. O Grupo Kadosh, a Nathalie Duarte, que é uma bênção cantando, só gente de Deus. E eu senti de Deus de fazer esse anúncio para você. Você não pode perder. É um povo que tem se consagrado. Eu tô falando porque eu tive a oportunidade de estar perto. Eu estive lá, eu sei o que eu vi. É uma igreja que vive em consagração, é um grupo que tem jejuado, que tem buscado libertação do Senhor. Então assim, vai ser tremendo. Vai ter cura, eu creio nisso, porque eles estão orando para isso. Vai haver milagre, vai haver libertação e você não pode perder, não fica de fora, tá bom? Vai ser Rua Tenente Euler, no bairro Sargento Roncalli, em Belfor Roxo. Se você precisar de mais informações sobre essa conferência, a Raquel Lima de Belfor Roxo, ela tá notificando, a Nathalie Duarte também tá notificando, a Midian Lima tá notificando. Então todo mundo que estiver participando desse evento, você pode procurar nas redes sociais, que eu creio que vai saber te informar melhor. No Sargento Roncalli, em Belfor Roxo, na rua Tenente Euler, em Chamas 2016, a conferência vai ser top. Vai lá porque eu sei que o Senhor tem uma grande obra. Gente,
Beijo, boa noite. A noite já veio, vamos descansar. Tchau, obrigado por vocês terem vindo. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Ih, quanta curtida, valeu. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Eu sou ótima, não sei onde desliga isso.